Olá pessoal, eu sou a professora Fabi do Colégio Progresso de Campinas, professora de gramática. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre variação linguística, um assunto que sempre está presente nas provas da FUVEST, tanto na primeira quanto na segunda fase. Com certeza você vai se deparar com questões cobrando esse conhecimento. O que é falar de variação linguística? É perceber que a língua não é uniforme, ou seja, não falamos e não escrevemos o tempo todo da mesma maneira. Dependendo do contexto, dependendo da situação, nós fazemos adequações e modificações. Isso é muito fácil de perceber quando você presta atenção num país como o nosso, em que, em lugares diferentes, as pessoas falam de maneira diferente, ou seja, tem um sotaque, uma pronúncia diferente. Por exemplo, no interior de São Paulo, você vai perceber a presença do R retroflexo, aquele da porta. Se nós formos lá para o Rio de Janeiro, você vai notar um R diferente, de porta. Isso é um dos exemplos que mostram essa diferenciação de pronúncia, que é uma prova de que a língua de fato varia. Também posso perceber essas variações no vocabulário. Diferentes regiões, diferentes tempos falam de maneiras diferentes, ou ainda na concordância. Nem todo mundo marca, por exemplo, o plural em todas as palavras, como prevê a norma culta. Você vai perceber que em alguns casos as pessoas economizam, só marcam o plural, por exemplo, no substantivo, e vão falar coisas do tipo os meninos vai e não os meninos vão, como prevê a norma culta. Agora, tudo isso depende da situação de uso e do contexto. A chave aqui é perceber que a principal ideia tem que ser adequação e não correção. Dependendo da situação, eu vou me adequar e utilizar a língua. Agora, é fundamental lembrar como é que essas variantes podem ser entendidas e explicadas. Por exemplo, eu tenho as variantes históricas. De época para época, em tempos diferentes, as pessoas falam e escrevem de maneiras diferentes. Quando você lê aquele texto de literatura lá do século XV, XVI, ou mesmo do XIX, que está mais próximo, você percebe como as palavras mudam, como as construções mudam. E às vezes é muito difícil, porque há aí um afastamento temporal. Isso comprova que a língua varia de acordo com as épocas diferentes, linguagens diferentes. Existe também as variantes geográficas. Pense, por exemplo, no Brasil, um país enorme. Em várias regiões eu vou perceber modificações. Por exemplo, o nosso pãozinho francês, em algumas regiões, é conhecido como cacetinho. Se eu pegar, por exemplo, o português de Portugal e o português brasileiro, eu também vou notar diferenças muito grandes, tanto em termos de vocabulário como em termos de estrutura sintática. Aqui no Brasil você pega um ônibus, lá em Portugal você vai pegar um autocarro. Aqui no Brasil, eu vou dizer que eu me chamo Fabiana. A tendência aqui é nós colocarmos o pronome antes do verbo. Lá em Portugal, você vai dizer chamo-me Fabiana. A tendência é do pronome vir depois. Isso mostra como regiões diferentes, falando a mesma língua, comprovam essas modificações. Vale ainda lembrar que eu tenho as variantes sociais. Um juiz, um médico, geralmente emprega uma variante mais culta, programada, planejada. Já um operário, por exemplo, que eventualmente tem uma situação mais informal, vai usar variantes mais populares. Isso está muito ligado ao que a gente chama de variantes de situação. O mesmo indivíduo, em determinadas situações, contextos diferentes, vai utilizar a língua de maneiras diferentes. Numa situação em que eu falo com o meu chefe, eu vou programar, eu vou planejar, eu vou fazer uso da norma culta. Numa situação descontraída, com os meus amigos, uma situação de lazer, eu vou usar variantes mais informais, mais adequadas àquele contexto. Então preste atenção, a palavra de ordem é adequação. A norma culta, aquela que a gente aprende na escola, nas aulas de gramática, ela é fundamental e ela vai te ajudar, por exemplo, nas provas escritas, principalmente na prova de redação.
Mas em outras situações mais descontraídas, como você bem sabe, você faz uso de outras variantes. Nisso também entra a ideia de gíria. A gíria é um conjunto de expressões e palavras que identificam determinado grupo social. Você pode notar isso com seus amigos ou quando você frequenta ou conhece tribos urbanas, né, como por exemplo grupos às vezes de periferia, ok? E o jargão, que é uma linguagem técnica. Diferentes profissionais nas suas carreiras usam expressões típicas daquela carreira. Um médico, um juiz, um professor usam vocabulário que apenas aquele grupo domina. Ok? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então a minha dica é essa: preste atenção na variação e na adequação. Valeu, obrigada, até a próxima.